Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Eu, com muito prazer, começo a gravar, pelo menos tentar esse projeto, que já faz muitos anos que eu tento iniciá-lo efetivamente. E, e o objetivo é permitir que algumas pessoas possam ter um norte de como estudar para a OAB, segunda fase, primeira fase. Eu passei no AB de 2010, de primeira. Na época eu não tinha nenhum cursinho preparatório, não é que não tinha, melhor dizendo, meus pais, enfim, não podiam, e aí eu tive que ralar mesmo, estudar e fiz a primeira fase, segunda fase sem cursinho, e graças a Deus obtive a aprovação de primeira. Então, nesse intuito é que eu começo a gravar esses vídeos para tentar ajudar você a ter um norte, pelo menos, de onde estudar, né? Por onde estudar, tá certo? E, no caso aqui, vou tentar ajudar vocês com a disciplina de Direito de Trabalho, dar, dar alguns toques, algumas noções, um caminho que vocês possam tentar trilhar, tá certo? E aí, como é que a gente pode se preparar? O que que eu diria para você? Como é que você pode se preparar para a segunda fase? Você passou na primeira fase e já está naquela ansiedade, né? Naquele mundo. Veja, se você escolheu a disciplina de Direito do Trabalho, você tem um desafio grande para se preparar nesses próximos dias que se aproximam da segunda fase. Naturalmente vai exigir somente de você para poder conseguir obter a aprovação. Lembre-se que não tem candidato ao exame de ordem. Ele quer avaliar se você tem condições de exercer a sua profissão. Se você sabe redigir uma petição efetivamente e se deparar com algumas questões, qual o caminho seria, como advogado, como é que você iria adotar. Então, veja que a segunda fase da OAB, ela quer lhe ajudar também, tenta encarar dessa forma, a, na sua missão de exercer a sua profissão. Veja que eu, quando me formei, não tinha a quem me recorrer. Era eu trocava ideia com um amigo meu para saber como é que a gente ia fazer. Enfim, é uma segunda etapa, um segundo desafio. Mas como é que eu diria para você se preparar? Eu acho que você tem que ter em mente o pressuposto básico a partir da Constituição, né, da Constituição Federal de 1988. Lá no entre os artigos 6º e 11, tem diversos direitos trabalhistas e direito coletivo de trabalho também. Então, é importante que você tenha afiado os direitos trabalhistas de uma forma geral, né? São direitos mínimos, garantias mínimas do trabalhador. E eu destaco também o ADCT, né? O Ato Dispositivo de Constitucionais Transitórios, né? Que prevê lá no artigo 10 e parágrafos a estabilidade, principalmente a estabilidade gestante, que é uma questão rotineira, você irá ver no seu dia a dia como advogado, e também cai nas provas de segunda fase. Então, por onde eu começo a estudar Direito do Trabalho, eu diria para você começar a estudar pela Constituição, notadamente nestes artigos. Eu digo, lógico, você tem que estudar os outros artigos também, mas esses são os principais para que você vá para a prova sabendo de cor. Veja, o segundo ponto é ler a CLT, né? Praticamente é impossível. Então, eu confesso que quando eu comecei só um detalhe, eu fiz a OAB em tributário, certo? Mas eu praticamente sou pós-graduado em Direito do Trabalho e exerci por muitos anos na advocacia trabalhista, né? Até pouquíssimo tempo. Então, você vai ler a Constituição, a CLT toda? Não.
Você vai ler alguns artigos, os principais artigos, os artigos mais recorrentes, né? Para fazer a sua segunda fase, né? E já vou dizer quais são os artigos são esses. Não os artigos especificamente, né? Mas como você identificar os artigos, tá certo? Outro ponto extremamente importante, principalmente a gente está gravando esse vídeo em 2020, é saber a reforma trabalhista, é ler a lei várias vezes, várias vezes. A Lei 13.467 de 2007, a chamada reforma trabalhista. Hoje, talvez não seja cobrado tanto a questão da transição, né? Porque já tem um certo tempo. Mas a partir das próximas provas, a reforma já está sendo cobrada de olhos fechados, tá certo? Outra lei muito importante que vocês devem ler, a Lei 11.416, que trata da lei do aviso prévio. Então, vocês vão ver isso muito na prática, a questão do aviso prévio. Como é que se dá o aviso prévio? O aviso prévio, veja que tem previsão na Constituição, o aviso prévio no mínimo de 30 dias, conforme dispuser a lei. E a lei que regulamenta o aviso prévio é essa, a 11.416. E aí vai ter... aí posso gravar outros vídeos para destrinchar um pouquinho do aviso prévio. Como é que se dá o aviso prévio no caso de pedido de demissão? Como é que cabe o aviso prévio indenizado no justa causa? Então, são questões que é preciso ter em mente, tá certo? Outra lei que cai bastante, meus amigos, é a Lei 8.036 de 90, que trata da lei do FGTS. Quais são as hipóteses em que o trabalhador poderá sacar o FGTS? Com a reforma trabalhista, é possível fazer um acordo para, no caso, pedir demissão e liberar o FGTS? Enfim, são questões que vocês precisam estar antenados. Ler súmulas e OJs do TST. Saber a jurisprudência do TST é extremamente importante, é extremamente relevante. Da mesma forma, Rodrigo, cai todas as súmulas, todas as OJs? Não. Veja que vocês, nessa reta final para a segunda fase, vocês têm que adotar um estudo mais estratégico, né? Saber quais são as súmulas que mais caem, quais são os principais arquivos da CLT que mais caem. E aí, meus amigos, não tem caminho, você tem que ralar mesmo, tem que estudar. Outra novidade é ler os informativos do TST. Veja, o TST, esses informativos do TST não são são relativamente novos ainda, né? Não são feitos do STF e do STJ, que já tem há anos, muitos anos, né? E aí eu diria para você, meus amigos, que estudem pelo menos os últimos informativos do TST. Eles são informativos curtinhos, às vezes 1, 2, 3 páginas. Tem um informativo do TST normal e tem um informativo do TST voltado para a execução trabalhista. Então, é importante vocês estarem antenados com os informativos do TST. Outra lei que eu particularmente tenho um certo carinho, né, é a Lei Complementar 150 de 2015. E, Rodrigo, que lei é essa? Essa é a Lei de Empregados Domésticos, meus amigos. Da mesma forma que a Constituição prevê os direitos mínimos dos trabalhadores, né, lá também prevê os direitos dos trabalhadores domésticos. Porém, com a lei complementar desse 150 de 2015, houve uma verdadeira revolução nos direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Então, é uma lei que, vez por outra, cai, e cai bastante. Então, se você não ficar antenado, se você não ler a Lei Complementar 150 de 2015, você pode ter uma certa desvantagem, tá certo? E se você só for para a Constituição Federal, pode ser que sua resposta esteja incompleta. Então, é importante você ler a lei complementar. É uma lei boa, porque é uma lei muito autoexplicativa.
Então, dá para você ler tranquilamente, estudar por ela. Outra dica que a gente dá aqui para vocês é fazer exercícios de fixação. Mas como assim, Rodrigo, exercício de fixação? Então, esse, para mim, acho que é a principal dica. Resolução de questões da OAB. X questões. Por que X questões? No máximo que você puder. Você está numa reta final, então o que eu faria hoje, se eu estivesse me preparando para o exame de ordem, é fazer o máximo possível de questões de segunda fase de direito de trabalho. Eu diria pelo menos as 5 últimas provas, tá certo? E lá você primeiro simula realmente de fato a resolução das provas e depois você olha o gabarito, o espelho de respostas cobrado pela banca FGV, tá certo? Então, a partir daí você vai conseguir identificar como é que é a cobrança e se vocês forem ver todo o histórico, desde o início do exame da FGV até agora, o 31º exame de ordem, vocês vão ver que houve uma mudança substancial na forma de cobrança das provas. Hoje, a prova da FGV de segunda fase é uma prova mais objetiva. Então, antigamente, as respostas, principalmente de direito de trabalho, eram respostas longas. Hoje em dia, não, são respostas mais objetivas e fundamentadas, ou na lei, ou nas súmulas, né, ou na jurisprudência, tá certo? Ou na Constituição. Outra dica muito boa, essa aqui é uma dica, eu diria, talvez uma das principais, é saber localizar as respostas no VADMEC. Eu ainda vou gravar um vídeo para vocês sobre como você manusear um VADMEC. Isso aqui, esse VADMECum ajuda demais, demais mesmo, na sua segunda fase do exame de ordem. E aí essa dica vale não só para direito do trabalho, mas para as outras áreas, para as outras áreas. É interessante que você vá para a prova, né, de segunda fase, pelo menos com um VADMECum aqui completo, mais geral, certo? Eu particularmente gosto muito do IDEL acadêmico, que para mim é um dos mais completos, e um VADMECum específico, no caso um VADMECum só da área trabalhista, porque lá vai concentrar as principais leis trabalhistas que provavelmente estarão, é onde você vai encontrar as respostas para responder a sua prova. Então, saber utilizar o VADMECum é de extrema importância. E nessa preparação para a segunda fase, vai lhe ajudar bastante você começar a procurar as respostas no VADMECum. Porque quando você tiver efetivamente no dia do exame, você não vai ter consulta ao celular ou à internet, né, no computador, para saber a resposta lá no Google, colocar Ctrl F e localizar. Não. É só você, a prova, a sua caneta e a sua mente. Então, meus amigos, é treino. Então, você está familiarizado com o VADMECum, desculpa, é extremamente importante. Tá certo? E agora eu vou trazer alguns conceitos básicos que você deve ter em mente, tá certo? O conceito de empregador versus empregado, né? Saber os requisitos da relação de emprego, subordinação, remuneração, não, eventualidade, habitualidade, pessoalidade. Então, é extremamente importante você saber cada um desses, tá certo? Como eu já tinha falado, né, os direitos mínimos do trabalhador, previstos no artigo 7º, e as formas de desligamento. E esse ponto específico, meus amigos, muita gente fica confuso, se atrapalha bastante, sabe? Então, é importante que você saiba quais são os direitos que um trabalhador que for dispensado sem justa causa tem direito, for dispensado por justa causa, lá previsto nos artigos 482 da CLT, as hipóteses de rescisão indireta e quando se trata de pedir demissão. Então, é importante você ir para a prova de segunda fase já ciente
dessas formas de desligamento. Isso aqui, meus amigos, essas formas de desligamento, eu diria que seria 40% da sua prova. Então, você ir já para a prova, saber bem cada uma dessas hipóteses vai ajudar vocês bastante. E aqui, para finalizar esse vídeo, para não ficar tão longo, né? O objetivo dele é ser um vídeo mais curto mesmo, reiterar, né, os temas mais importantes. Saber a reforma trabalhista, saber como se dá a terceirização, né, no serviço público e no serviço privado, a responsabilidade, a diferença entre responsabilidade solidária e subsidiária. Outro ponto muito importante, esse do ponto de vista prático também, a desconsideração da personalidade jurídica, quando é que, principalmente no processo de execução, vai haver essa desconsideração para atingir os bens do sócio. Saber a diferença, né, entre horas extras, intervalo interjornada, a diferença. Saber os adicionais de periculosidade, de salubridade, isso aqui também cai demais. Por fim, a questão da prescrição trabalhista e do grupo econômico. E saber a diferença entre grupo econômico e sucessão empresarial. Então, para mim, esses são os temas mais importantes que vocês devem saber antes de ir para uma prova de segunda fase nessa área de direito de trabalho. Tá certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo curto, nessas dicas aqui que eu passei para vocês. E se tiverem alguma dúvida ou sugestão, deixe aqui um comentário ou mande um e-mail para a gente. Tá certo? Obrigado. Desejo boa sorte na prova de vocês e sucesso. Valeu. Tchau, tchau.